Deus é bom. Aleluia, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Glória a Deus. E o nosso tema para essa noite é andando no poder de Deus. Aleluia. Parece até que Deus já sabia. E Ele sabia. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1. Aos Coríntios 2, 1. A gente vai ler na NVI. Projeta na NVI, por favor. E o apóstolo Paulo, perdão, é na área mesmo. É outro texto que eu vou ler na NVI. O estagiário fui eu hoje. E vai dizer assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diga: poder de Deus. Poder de Deus. Aqui a gente vê uma passagem onde o apóstolo Paulo escreve ao povo coríntio, ou seja, o povo que vivia em Corinto, uma região da Grécia. E quando a gente vai estudar um pouco de história, a gente ouve falar, principalmente quando a gente migra para a parte de filosofia, a gente ouve falar dos pensadores gregos, dos filósofos gregos, a gente ouve falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, pessoas que tinham uma mente fora da realidade, fora do normal, para a sua época e até para hoje. Pessoas que pensavam fora do seu tempo. E esse lugar, pela influência do pensamento filosófico, do pensamento grego, era um lugar que valorizava muito a retórica, que é a arte de falar bem, a arte de discursar bem. Inclusive tudo que a gente tem hoje ainda de estudo sobre retórica se baseia na retórica aristotélica, ou seja, na retórica escrita por Aristóteles. Todos os métodos de falar bem em público, de nos expressarmos bem, a gente estuda Aristóteles. E o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem, ele era muito treinado na filosofia, ele era muito treinado no conhecimento geral e era muito treinado nas escrituras. Tem pessoas que, por não conhecerem bem o contexto, leem essa passagem e dizem: olha, está vendo aqui, o apóstolo Paulo era alguém sem conhecimento. O apóstolo Paulo era alguém que não tinha uma linguagem persuasiva. Mas a gente precisa avaliar bem o texto e o contexto, e avaliar bem o contexto histórico, inclusive, para a gente entender que não era bem assim. Ele está dizendo: olha, quando eu fui falar com vocês, o povo da retórica, o povo do discurso, o povo do convencimento natural, existiam pessoas que eram os sofistas, que eles eram pagos para fazerem discursos, para convencerem o povo de algo. E não precisava ser verdade. Eles poderiam convencer de uma mentira que gerasse algum benefício para alguém. Então eles eram pagos para isso. Eles eram pessoas que eram profissionais da fala, sofistas. E aí o apóstolo Paulo chega e diz: olha, quando eu vim falar com vocês, povo do conhecimento, povo do entendimento, da retórica,
da persuasão, do convencimento. Eu não vim falar com vocês com os métodos de vocês. Eu não vim convencer vocês através da minha habilidade de persuasão. Eu vim mostrar para vocês que a minha palavra, que o que eu tenho pregado para vocês, não consiste em linguagem persuasiva, para que a fé de vocês não se apoie na minha capacidade de falar, porque vai se levantar outra pessoa que tem uma capacidade maior do que a minha, que pode convencer vocês de coisas diferentes daquilo que vocês estão crendo depois de me ouvirem falar. Ele diz: mas a minha visita a vocês, a minha fala com vocês, ela se baseia no poder de Deus. Sabe que o que vai mudar o mundo nesse tempo é um povo de Deus que entende quem Deus é para eles. É um povo de Deus que anda debaixo do poder. Isso não anula a importância de estudar, de se preparar, de melhorar, de avançar. Por isso nós recomendamos que façam o Rema. Nós participamos ensinando no Rema. Temos hoje quase 50 pessoas aqui da nossa igreja no Rema. Isso é maravilhoso. É um recorde histórico da nossa igreja. Mas ano que vem a gente supera de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você estudar a palavra, você ficar cheio da palavra para debater com os outros. Você tem que ficar cheio da palavra para ficar cheio do Espírito. E isso ser implantado dentro de mim e de você, para fazer a diferença por onde nós passarmos. Nesses últimos dias, o Senhor espera de mim e de você um povo forte, um povo ativo, um povo que entende quem é, um povo que entende o que pode, um povo que entende quem o seu Deus é e vai fazer a diferença no meio de uma sociedade corrompida. As pessoas não se incomodam lá fora quando abrem novos bares, novos restaurantes, novas casas de show. Mas as pessoas ficam incomodadas quando abre igreja. Ah, mais uma igreja aqui, mais uma igreja ali. Mas deixa eu te dizer, essa região será conhecida por ter igrejas poderosas, por ter um povo de Deus poderoso, não por ter grandes bares, não por ter grandes casas de show. Nesse lugar vai haver grandes moveres de Deus, porque tem um povo que entende quem é, porque tem um povo que entende o que carrega dentro de si. E isso é uma decisão. Não se trata de sentimento. Eu não estou aqui anulando a importância do sentimento, ou dizendo esqueça o sentimento. Mas eu estou dizendo, é uma decisão que independe de sentimentos. Consegui botar mais pegado aí, mais que me empurra. Dá um jeito aí, dá teu jeito aí. Povo que entende quem é. Povo que entende quem é. Ontem nós tivemos um tempo de batismo, de confraternização poderoso. Que ambiente glorioso. Que glória manifesta naquele lugar. Teve uma hora depois já de tudo, depois a gente almoçar, eu fui para a piscina um pouquinho, fiquei lá. Fiquei olhando o ambiente, tanta gente conversando, animada, feliz. Não tinha uma gota de álcool no lugar. Não tinha uma pessoa animada porque tinha bebido, mas animadas porque estavam cheias do Espírito, porque tiveram um contato com a glória de Deus. Quanta gente poderia desfrutar desse ambiente e não estava desfrutando? Mas deixa eu te dizer, faremos eventos cada vez maiores. Faremos batismos cada vez maiores. Aquele lugar vai ficar pequeno para a multidão que será atraída para aquele lugar. Mas deixa eu te dizer, quem vai fazer isso não sou eu. Se alguém está chegando e diz, esse pastor é corajoso, não sou eu não que vou fazer isso não. Primeiro, é o Senhor. Através de nós. Eu cheguei lá, inclusive já estava tudo pronto. Igor foi lá, organizou, o pessoal do som,
Ribeiro, o pessoal da música, o pessoal da cozinha, né? Tem uma feijoada assim extraordinária, que noites antes já vai sendo preparada, né, Gorgóia? Né, Mira? Sendo orado ali, ungida. E eu cheguei lá e ministrei. Mas não sou eu que faço aquilo. Somos nós, igreja. E deixa eu dizer para você, o Senhor conta contigo nesse tempo. O Senhor conta contigo para esse novo tempo, para esse último tempo do grande mover dele sobre a terra. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha currículo. Se fosse para se basear no seu conhecimento, na sua performance, na sua história, ele tinha o que falar. Lá em Filipenses 3, a partir do versículo 5, ele vai dizendo sobre ele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da lei, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está dizendo: olha, se for por currículo, eu tenho currículo. Ele era fariseu. Naquele tempo existiam 4 povos ligados ao judaísmo. 2 séculos antes de Cristo, 3 desses povos surgiram: os fariseus, os saduceus, e surgiram também os essênios. Os fariseus eram um povo muito ligado na palavra, no que se tinha na época, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, também na lei oral, naquilo que era falado pelos judeus, que era tido como lei. Existia também os saduceus, que era um povo muito ligado na política, era um povo que era da alta classe social e governava de alguma forma sobre o povo. Existia também os essênios, que viviam afastados disso, no deserto, se alimentando de mel silvestre, se alimentando de gafanhotos. Aí a gente lembra de João Batista, que tinha grande influência dos essênios. Mas o principal no conhecimento da lei e no zelo com a lei eram os fariseus. Só que eles zelavam pela lei, mas eles não cumpriam aquilo que eles estavam defendendo. Por isso que Jesus muitas vezes disse: ai de vocês, fariseus hipócritas. Ai de vocês, que vocês pregam uma coisa e vocês fazem algo diferente. Paulo vem dessa linhagem, mas nesse momento aqui ele escreve dizendo: olha, eu tenho todo o currículo. Eu posso chegar aqui e dizer: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tudo isso eu considero como perda diante da sublimidade da glória que há em Cristo Jesus. Tudo isso é resto para mim. Fica um pouquinho aí, daqui a pouco eu vou pedir para tu tocar. Tudo isso eu considero como nada
diante da glória que há em Jesus. O que é que a gente considera de mais importante na nossa vida? É o que nós conquistamos no nosso braço, é o nosso currículo, são as nossas posses, ou é a glória de Jesus? Sabe que a glória dele vai se manifestar poderosamente na nossa vida quando ela for o que é mais desejado em nossas vidas. Quando a glória for a nossa prioridade, quando a presença for o que mais importa para mim e para você, esse vai ser o tempo em que isso vai se manifestar cada vez mais poderosamente na minha e na tua vida. Abre lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. Segunda Coríntios 3, vamos ler a partir do versículo 2. A versão Ara vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, o ministério antigo, a aliança antiga, feita com Moisés, gravada com letras em pedras, que se refere aos mandamentos dados por Deus a Moisés, gravados com letras. Quando Moisés subia para se encontrar com o Senhor, e ele descia, a sua face brilhava, porque ele teve contato com a glória de Deus. Aí ele disse, se esse ministério foi poderoso, como não será de maior glória, como não será ainda mais poderoso o ministério do Espírito, que nós estamos agora mesmo? Como não será mais poderoso esse tempo? Eu quero chamar o grupo de música. Como não será mais poderoso o tempo que nós estamos vivendo agora? Mas sabe que há uma necessidade de uma resposta minha e sua a essa glória. Há uma necessidade de uma resposta minha e sua a esse poder disponível para nós. O Senhor quer se mover através de mim e de você. O Senhor quer se mover em nós e através de nós para este último tempo. Aleluia. 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 Lá em Filipenses 1, 27. Já mais no meio para o final ele vai dizer: quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Esse evangélica aqui não se refere à religião evangélica, mas à fé dos evangelhos. Firmes, unânimes na fé, lutando firmes e unânimes. O mundo precisa nos ver nesses últimos dias, firmes e unânimes na fé. Firmes e unânimes em um só propósito, em um só Espírito, considerando a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Como não será de maior glória essa habitação do Espírito? Como não será de maior glória esse tempo do Espírito? Lá em João 16:13,
Jesus está dizendo: olha, tem algumas coisas que eu não pude anunciar para vocês, porque vocês não estavam prontos. No 13 ele vai dizer: quando porém vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas vos dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Nós carregamos dentro de nós o Espírito de Deus, que vai nos anunciar, que nos anuncia as coisas que hão de acontecer. E deixa eu te dizer, existe um tempo glorioso preparado para nós como igreja sobre a terra. Existe um tempo glorioso preparado para mim e para você como igreja do Senhor, como filhos do Senhor sobre essa terra. E a gente não pode se conformar com este século. A gente não pode se conformar, tomar a forma que o mundo está dizendo. Nós precisamos nos conformar com a palavra, nos transformar o nosso entendimento. Porque o Senhor diz para mim e para você: ei, eu quero me mover através de você. Eu quero me mover através de você. Eu quero me mover através de você. Ele quer se mover através de mim e de você. Mas eu preciso deixar Ele se mover em mim primeiro. Aí depois Ele vai se mover através de mim. Primeiro eu tenho a minha vida transformada por Ele, mudada por Ele. Primeiro eu fico parecido com Ele. Eu tenho em mim as marcas do Espírito. Aí eu consigo marcar outras pessoas com o Espírito. Mas uma vida de rendição vai me levar a esse lugar. Uma vida de adoração vai me levar a esse lugar. Uma vida onde eu coloco os meus sentidos para adorarem ao Senhor. Eu não deixo os meus sentidos determinarem se eu vou adorar ou não. Eu me coloco nessa posição. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Pode reduzir as luzes. E o Senhor vai se mover no nosso meio enquanto nós o adoramos. Sabe que quando nós adoramos ao Senhor, nós saímos do centro e colocamos Ele no centro. Quando nós adoramos, os nossos problemas eles somem. Por quê? Porque nós nos deparamos com a glória de Deus. E diante da glória de Deus não existe problema que consiga permanecer de pé. A gente esquece deles, a gente esquece das preocupações. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ei, lance sobre Ele. Esqueça quem está ao teu redor, esqueça quem está perto de você. Feche os teus olhos e entrega o teu louvor ao Senhor. Entrega a tua adoração ao Senhor. E se tiver alguma preocupação, lança sobre Ele nesse momento. Favor de Deus sobre nós.
pessoas aqui que estão precisando de um consolo da parte do Senhor. E a unção, quando ela se manifesta, ela vem para quebrar jugos. E esses jugos são pesos que são colocados sobre pessoas. E se você é uma dessas pessoas, vem aqui para frente. Quem está precisando de um consolo, tirar algo que está pesado dentro de você, o Senhor está aqui para tirar nessa noite. A glória do Senhor traz liberdade. A glória do Senhor tira todo peso, tira todo jugo. Aleluia! Ele está se movendo no nosso meio. Ele está se movendo no nosso meio. Aleluia! Tem homens que estão precisando vir aqui. A unção, ela se manifesta para te tirar desse lugar. Você não precisa pensar o que vão pensar de você. Você só precisa vir. Você só precisa vir.
Ele a glória, a Ele a glória. Quem está com sintoma de enfermidade, vem aqui à frente. Você vai sair daqui curado. Já nasceu de novo e ainda não recebeu o revestimento de poder, não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em novas línguas. Existe uma unção nesse lugar, existe um ambiente propício nesse lugar para isso. E se você se enquadra nessa situação, vem para cá, para ser cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Tem algumas pessoas aqui nessa noite que têm sido atraídas para o lugar da presença, mas ainda não se entregaram a Ele. O Senhor está atraindo você. Você tem pensado sobre isso, você tem meditado sobre isso, você tem percebido a necessidade e você tem percebido um convite do Espírito Santo te chamando para perto, te trazendo para perto.
mas ainda falta um posicionamento seu para entregar sua vida ao Senhor Jesus verdadeiramente. Quem é você? Tem gente orando por você, e as orações têm chegado ao Senhor, e o Espírito Santo está atraindo você, porque você está sendo coberto de oração. Você vem, se preocupe com isso não, o Senhor vai preparar você, dizendo, não, mas eu não sei se eu consigo, mas eu não estou pronto, mais isso, mais aquilo. Não é na tua força não. A gente não vai insistir. Eu estou falando porque o Espírito Santo está trazendo isso a mim, e eu estou sendo obediente. Mas é você que precisa dele. A gente vai louvar o Senhor mais alguns minutos, e nesse tempo você vem, se você quiser, e a gente ora por você e celebra a tua nova vida no Senhor. Sempre